Você já se perguntou por que algumas mulheres dizem uma coisa, mas o corpo delas grita outra completamente diferente? Estudos mostram que mais de 70% da comunicação humana é não verbal. E as mulheres dominam essa arte com maestria. Ou seja, enquanto você tenta entender o que ela está falando, ela já decidiu tudo com o corpo. E o pior, a maioria dos homens não enxerga os sinais mais óbvios. Hoje, sem censura, vamos decifrar 5 sinais sutis da linguagem corporal feminina que revelam tudo o que ela sente, mesmo que ela não diga uma única palavra. Se você aprender a ler esses sinais, vai enxergar intenções escondidas que passam despercebidas para 95% dos caras. Mas se ignorar, vai continuar sendo aquele cara que nunca entende o que ela quer. 1. O toque acidental que diz muito. Ela passa e encosta sem querer no seu braço. Ela ri e segura sua mão por 2 segundos a mais. E você pensa, é só educação. Mas não é. Isso é teste. Isso é linguagem corporal crua. Quando uma mulher sente atração, o corpo dela procura proximidade, mesmo que a mente tente esconder. E esse toque sutil, quase inocente, é a maneira perfeita de medir sua reação sem se comprometer. Ela quer saber se você percebe, se você corresponde ou se continua sendo apenas o amigo seguro. Homens atentos captam esse sinal no ato. Os distraídos acham que foi um acaso qualquer. Mas nada é por acaso quando o assunto é desejo disfarçado. Existem 2 tipos de toque, o social e o intencional. O toque social é neutro. Acontece com todo mundo, sem diferença. Mas o toque intencional tem padrão, frequência, suavidade e repetição no mesmo lugar. Se ela toca você nos mesmos pontos, braço, mão, ombro, e sempre de forma despretensiosa, esse padrão revela o que a boca não fala. Ela quer saber se você também está interessado. E o mais curioso, quanto mais ela se sente confortável com você, mais esse toque se repete. Mas se você ignorar ou demonstrar insegurança, ela recua e desiste do jogo. Esse tipo de contato é ancestral. Vem da comunicação pré-verbal. No reino animal, o toque define hierarquia, confiança e atração. No universo feminino, ele ainda serve como sinal verde disfarçado. Ela jamais vai dizer, estou afim de você. Mas o toque revela que ela quer ser notada. É uma permissão sutil. Você pode chegar mais perto se souber como. E se o homem tem sensibilidade e segurança, ele responde com reciprocidade firme. Se ele duvida de si mesmo, perde o momento. E a conexão se quebra. Mas atenção, nem todo toque significa desejo sexual. Mulheres também usam o toque como arma social, para manipular, ganhar atenção ou manter controle. Por isso não basta observar o gesto isolado. Você precisa conectar com o conjunto da linguagem corporal. Ela sorri? Ela se aproxima? Ela prolonga o contato visual junto do toque? Se a resposta for sim, o sinal está mais do que claro. É o momento ideal para avançar, com respeito, mas com atitude. Porque no jogo da atração, quem hesita demais perde por WO. Saber interpretar o toque sutil transforma completamente sua leitura de campo. Você para de jogar no escuro e começa a enxergar os bastidores do comportamento feminino. E isso te coloca em vantagem, porque a maioria dos homens ainda se guia apenas pelas palavras. Quando você começa a perceber o que os gestos revelam, tudo muda. Você não força nada, apenas responde ao que já está sendo oferecido de forma indireta. E essa sensibilidade aliada à firmeza é o que diferencia um homem comum de um homem magnético. O toque revela, mas só para quem está pronto para enxergar. 2. A inclinação do corpo. Para perto ou para longe? Você entra em um ambiente e começa a conversar com ela e tudo parece normal. Mas algo não bate. O corpo dela está inclinado para trás,
braços cruzados, pernas viradas para a saída. É como se ela estivesse ali, mas pronta para ir embora. E isso não é detalhe, é mensagem. A direção para onde o corpo aponta revela o nível de interesse ou desconforto. Mulheres se conectam emocionalmente com o corpo antes de se conectarem com palavras. E a inclinação corporal é como um radar invisível, que mostra se ela quer proximidade ou distância. Quem ignora isso, acaba insistindo onde não há mais espaço. Agora imagine o oposto. Ela se inclina na sua direção, mesmo sem necessidade. Ela não precisa ouvir melhor, mas se aproxima. Não precisa ver melhor, mas se curva. Esse gesto revela conexão emocional, atenção focada e, muitas vezes, atração. Quando o corpo dela quebra a linha de conforto para se aproximar, é porque algo despertou dentro. É como se ela dissesse, sem palavras, "Você está interessante o suficiente para eu me aproximar." Esse é um dos sinais mais autênticos e menos manipuláveis da linguagem corporal feminina. Porque o corpo fala antes da cabeça criar desculpas. Mas atenção para o contexto. Algumas mulheres são naturalmente mais físicas, mais próximas. A inclinação também mostra nível de confiança e abertura emocional. Quanto mais relaxado o corpo dela estiver na sua direção, mais segura ela se sente com você. Agora, se ela vive se ajeitando, cruzando os braços, inclinando o corpo para longe, ela está armada, defensiva, tentando controlar a situação internamente. É nesse ponto que muitos homens erram. Tentam convencer na fala, mas ignoram o corpo. E não adianta falar bonito se o corpo dela já mostrou desinteresse. Quem insiste demais quando o corpo pede distância, força a rejeição. Por outro lado, quando ela se inclina mesmo em silêncio, você tem um terreno fértil. Esse é o momento de intensificar a conexão, manter o contato visual e usar uma conversa mais profunda. Homens atentos sabem que proximidade física voluntária é sempre sinal verde emocional. E se você responde com confiança e presença, a conversa flui como dança. Mas se hesita, fica travado ou começa a tentar impressionar, a magia se desfaz. Mulher sente o seu estado interno pela forma como você reage à linguagem do corpo dela. E se você transmite calma, firmeza e clareza, ela se inclina ainda mais. A linguagem corporal nunca mente. Ela apenas reflete o que já está acontecendo por dentro. Se o corpo dela se aproxima de você, não é por acaso. É porque você gerou algo além do óbvio. E se você domina essa leitura, começa a enxergar onde pode investir e onde deve recuar. Você para de perder tempo com sinais confusos e passa a agir com estratégia. Essa leitura te torna seletivo, mais magnético e muito mais difícil de ser manipulado. Porque quem entende o corpo, entende a mulher. E isso é uma vantagem que não se aprende com discurso pronto. Se aprende com atenção. 3. O sorriso que não envolve os olhos. Ela sorri, e você acha que está ganhando o jogo. Mas cuidado, nem todo sorriso é um convite. Muitas vezes o sorriso feminino é uma máscara social, uma forma de manter a harmonia sem revelar interesse real. O que diferencia um sorriso verdadeiro de um sorriso forçado está nos olhos. Se os olhos não acompanham, se não há aquele brilho natural, é fachada. O verdadeiro sorriso, aquele que vem do instinto, ativa músculos ao redor dos olhos. Esse é chamado de sorriso de Duchenne. E é quase impossível de falsificar. Então pare de olhar só para a boca. Os olhos são os verdadeiros termômetros. Mulheres sorriem por várias razões: simpatia, educação, conveniência e sedução. O problema é que muitos homens confundem simpatia com atração. A mulher pode sorrir o tempo todo e, ainda assim, não estar minimamente interessada.
É por isso que o sorriso, isolado, é um dos sinais mais traiçoeiros da linguagem corporal. Mas quando o sorriso vem acompanhado de olhar fixo, pupilas dilatadas e expressão relaxada, aí sim, você está diante de algo autêntico, um gesto que sai do controle racional. E é nessa hora que você precisa saber decifrar. E não se iludir. Quer saber se o sorriso é real? Preste atenção na duração e na intensidade. Sorrisos automáticos duram pouco. São contidos e desaparecem rápido. Já os sorrisos de interesse se prolongam, acontecem mesmo sem motivo claro. Ela ri de piadas bobas, sorri quando te vê, mesmo sem você ter falado nada. É como se sua presença sozinha já despertasse uma reação emocional. Além disso, ela tende a morder levemente os lábios entre os sorrisos, sinal de nervosismo positivo. Tudo isso junto revela um campo magnético em ação. E tem mais. O contexto muda tudo. Se ela sorri com os amigos, com você, com o garçom, com todo mundo igual, você não é especial, é só parte do ambiente. Mas se ela guarda sorrisos exclusivos para você, se a energia muda quando você chega, aí está o ouro. Ela está regulando a intensidade emocional só para você. Isso mostra que você é o estímulo, não o cenário. Essa diferença é sutil, mas poderosa para quem sabe observar. Outro ponto essencial. O sorriso pode ser um convite ou uma defesa. Mulheres inseguras sorriem para evitar conflito, manter controle e evitar rejeição. Esse sorriso nervoso, quase automático, não é sinal de atração, é autoproteção. Mas quando o sorriso vem com relaxamento corporal, olhar constante e toques sutis, você não precisa nem ouvir sim. O corpo dela já gritou isso para você. E aqui está o segredo. O verdadeiro sorriso não pede permissão. Ele escapa sem querer. E é nesse escorregão emocional que mora a verdade. A leitura do sorriso certo faz você poupar tempo, energia e evitar frustrações. Você para de investir onde não há retorno e começa a identificar mulheres que realmente vibram com sua presença. Afinal, sedução não é convencer, é perceber. Quando você começa a perceber os sinais corretos, tudo flui com menos esforço. Você se torna aquele cara que entende as entrelinhas. E isso é raro hoje. Porque enquanto a maioria ainda busca certezas verbais, você já entendeu que os olhos e o sorriso contam segredos. 4. A dança dos pés. Ela nem percebe, mas você deve. Enquanto a maioria dos homens olha o rosto, o corpo, você deveria observar os pés. Sim, os pés. Aquela parte esquecida diz mais do que qualquer frase pronta. Porque ao contrário do rosto, que pode mentir, os pés agem por impulso, sem filtro. Eles apontam para onde a pessoa quer estar, com quem quer se conectar. E no caso das mulheres, os pés revelam interesse, desconforto e até tédio, tudo em silêncio. Por isso, quem aprende a ler essa dança involuntária entra no radar de forma invisível. É como se você enxergasse uma linguagem secreta que ela mesma desconhece. Pense assim: se ela está de frente para você, mas os pés apontam para a saída, ela já decidiu internamente que não quer estar ali. Só falta uma desculpa para sair. Agora, se os pés estão alinhados com o seu corpo, mesmo que discretamente, o jogo muda. Isso revela sintonia, foco e, muitas vezes, conexão emocional ainda não verbalizada. É como se o corpo dela dissesse: eu ainda não disse que quero, mas já estou mostrando. E esse tipo de sinal vale mais do que 1000 palavras soltas no ar. Porque o corpo é sincero, mesmo quando a mente ainda resiste. Há também os movimentos repetitivos: balançar os pés, cruzar e descruzar as pernas. Esse tipo de agitação pode significar nervosismo, o que nem sempre é ruim. Se ela está inquieta, mexe os pés enquanto te olha, cruza e recruza.
Pode ser que ela esteja processando tensão interna, tentando manter o controle. Muitas vezes, isso revela desejo, ansiedade ou até medo de ser percebida demais. Mas aqui entra sua leitura. O nervosismo é de desconforto ou de excitação. O olhar, o sorriso e o tom de voz vão te ajudar a interpretar. Outro detalhe sutil: a perna cruzada. Parece banal, mas não é. Se ela cruza as pernas na sua direção, isso mostra abertura, curiosidade e desejo de prolongar o momento. Já pernas cruzadas para o lado oposto, com o corpo fechado. Sinal de defesa. Observe o tempo de permanência nessa postura. Se ela se ajeita várias vezes, está instável. Mas se mantém a posição voltada para você, mesmo por longos minutos, é porque se sente confortável. Esse é o tipo de leitura que só os atentos fazem e que muda tudo no jogo da sedução. Porque onde tem estabilidade física, tem interesse emocional. E tem mais. Quando ela começa a espelhar seus movimentos de pernas ou pés, é como se vocês estivessem entrando em sincronia inconsciente. Esse espelhamento é um dos sinais mais fortes de conexão emocional genuína. Ela nem percebe, mas começa a reproduzir seus gestos, seu ritmo, seu tempo. E esse tipo de sintonia não pode ser forçada. É química. É o corpo dizendo: estamos na mesma frequência. E você, se estiver atento, vai perceber isso muito antes de qualquer declaração verbal. Saber ler os pés é como ter acesso a um radar invisível. Eles mostram quando se aproximar, quando segurar, quando recuar. E o mais importante, revelam quem está com você de verdade e quem só está sendo educada. No fim, a sedução está nos detalhes, e os pés são um dos mais ignorados. Dominar essa leitura te torna mais confiante, mais presente e muito mais difícil de ser enganado. Porque enquanto os outros ainda estão tentando adivinhar o que ela quer, você já leu o que os pés disseram, sem que ela dissesse uma palavra. O olhar que vai e volta ou fixa demais. Os olhos são, sem dúvida, o sinal mais poderoso e mais mal interpretado da linguagem feminina. Ela olha, desvia, depois olha de novo. Você pensa: acho que foi coincidência. Mas não foi. Esse olhar que vai e volta é um clássico teste inconsciente de interesse. Mulheres usam o olhar como radar. Sondam, medem sua reação, avaliam seu comportamento. Quando ela desvia rápido e depois volta, está querendo ser notada sem se expor demais. É um convite disfarçado. Percebeu que eu te percebi? E se você não pega esse sinal, perdeu o momento. Agora imagine o contrário. Ela te olha direto, sem desviar. Pode ser intimidador, pode parecer desafio, e muitas vezes é exatamente isso. Esse olhar fixo carrega tensão sexual, curiosidade ou até provocação velada. Mulheres que sustentam o olhar estão testando seu nível de presença e confiança. Se você desvia, demonstra insegurança. Se encara de volta com calma e firmeza, você iguala o jogo. É um duelo silencioso, mas que revela muito sobre sua postura interna. Quem domina o olhar, domina o campo emocional da interação. Mas cuidado, nem todo olhar fixo é sinal positivo. Se ela olha sem piscar, com expressão neutra ou fria, pode ser julgamento ou desprezo. Por isso você precisa combinar o olhar com o restante da expressão facial. Olhos brilhando, sobrancelhas levemente levantadas, sorriso discreto, naissance, interesse real. Olhar parado, sem emoção, testa travada. Desinteresse ou irritação contida. Esse tipo de leitura exige sensibilidade, não só técnica. E é por isso que poucos homens conseguem dominar essa arte. Outra pista poderosa está na dilatação das pupilas. É um reflexo involuntário, impossível de controlar. Quando ela está interessada, as pupilas se dilatam levemente, mesmo sob luz artificial.
É o corpo respondendo ao estímulo visual. Você. Além disso, se ela pisca com mais frequência, sorri com os olhos e mexe o cabelo, está tentando chamar sua atenção com linguagem não verbal. Tudo isso acontece em segundos e você precisa estar presente para perceber. Tem também o famoso triple check. Ela olha, desvia, olha de novo e mais uma vez. Se isso acontece, é praticamente um código secreto de atração. Mulher não faz isso por engano. Faz porque quer saber se você percebeu. E se você responde com segurança, sorriso sutil e contato visual firme, você cria uma tensão magnética que vale mais que qualquer frase ensaiada. Porque ela não está interessada no que você vai dizer. Ela quer sentir quem você é, só pelo jeito que encara. No fim, o olhar é um espelho. Ele revela não só o que ela sente, mas também o que você projeta. Se você está nervoso, ansioso ou carente, o olhar entrega isso tudo. Mas se você está tranquilo, confiante e presente, o olhar transmite magnetismo. E essa presença silenciosa é irresistível, porque é rara. Homens que entendem o poder do olhar se tornam escassos e marcantes. Porque enquanto os outros falam demais, você só observa e age na hora certa. O olhar entrega tudo. Basta você ter coragem de encarar. Enquanto muitos homens ainda pedem sinais claros, a verdade é que os sinais já estavam lá o tempo todo. O toque, o olhar, os pés, o sorriso, o corpo inclinado, tudo isso é um dicionário silencioso da atração. Mas só os homens atentos, presentes e emocionalmente fortes conseguem decifrar essa linguagem. Porque ela não vai dizer com palavras. Ela vai deixar escapar com o corpo. E se você for o tipo de homem que percebe esses detalhes, você se torna raro e desejado. Porque mulher admira o homem que lê o que ela não diz e foge do homem que só reage quando já é tarde demais. Aprender a ler esses sinais não é apenas sobre conquistar mais mulheres. É sobre entender quem realmente está com você e quem está apenas representando. É sobre parar de ser o cara que vive na dúvida e começar a ser o homem que lidera. Porque no jogo da sedução moderna, quem enxerga primeiro, decide primeiro. E quem decide primeiro, domina o jogo. O corpo dela está falando. O tempo todo. A pergunta que fica é: você está ouvindo ou está distraído como os outros?